Olá, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez para a continuação da leitura bíblica cronológica que estamos fazendo. Nosso objetivo é ler a Bíblia toda até o fim do ano. E seja bem-vindo para participar conosco. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por Sua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus eterno, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos mostra a sua vontade por sua palavra. Seja o Senhor louvado, adorado pelo seu povo. Eu lhe peço que na leitura de hoje o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós terminamos na última leitura o Pentateuco, conhecido também como Livro da Lei. São os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E nós vamos então, saindo agora, não é, da lei, vamos entrar nos textos que são considerados textos também históricos, né? E nós vamos entrar no texto de Josué. Mas antes de entrar no texto de Josué, nós teremos a leitura do Salmo 91. O Salmo 91, que é o único salmo escrito por Moisés, né? Então, este salmo, um salmo muito conhecido, as pessoas que são mais supersticiosas costumam deixar a Bíblia aberta neste salmo em casa, né? Bíblia não é amuleto, tá, meus irmãos? Não adianta deixar a Bíblia aberta dentro de casa se você não lê e se você não pratica. Nós vamos então para a leitura do Salmo 91. A segurança de quem se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos então para Josué, capítulo 1, começando neste livro agora. Deus encoraja Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda.
Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse. Terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué envia 2 espias a Jericó. Capítulo 2 do livro de Josué. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide, observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa, e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. O acordo dos espias com Raabe. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles, e ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e deixai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas.
Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer. E reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Atou o cordão vermelho à janela. Eles foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram. Pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Capítulo 3. A travessia do Jordão. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, que equivale aí cerca de 900 metros, quase 1 quilômetro. E não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão.
Capítulo 4. O memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras. Levai-as convosco para o outro lado e colocai-as num lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. Isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: Que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas. E estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim, todo o povo acabou de atravessar. A arca do Senhor e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram armados diante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Por volta de 40.000 homens, prontos para a guerra, passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: Saí do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: No futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras? Contareis a vossos filhos dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis assim, como fez ao Mar Vermelho, a qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Capítulo 5. A circuncisão dos israelitas. Quando todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho no deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho do deserto havia sido circuncidado.
Por 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Mas, em lugar deles, pôs os filhos deles. A estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. A Páscoa é celebrada. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano, eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e adiante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: Estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu: Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Capítulo 6 de Josué, a conquista de Jericó. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis as cidades, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: Não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada. E da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. Quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor.
Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da prostituta, tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também nesse tempo, Josué declarou solenemente: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito afundará, e com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Capítulo 7 de Josué. Pecado de Acã e a derrota de Israel. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim, subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, porque fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome, e então que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado, com o rosto em terra. Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos.
A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará casa por casa. E a casa que o Senhor apontar se aproximará homem por homem. E aquele que for encontrado com anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zabdi. E fez a casa de Zabdi aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué: Na verdade pequei contra o Senhor Deus de Israel. Foi isto que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, bem como seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe: Por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel o apedrejou, eles os queimaram no fogo e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira, por isso até hoje aquele lugar chama-se Vale de Acor. Capítulo 8 de Josué, a conquista da cidade de Ai. Então o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo, nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Todavia, podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepare emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes esta ordem: Ficai de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade. Eles dirão: Fogem de nós, como aconteceu antes, quando estivermos fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. Atenção, é uma ordem que estou vos dando. Assim, Josué os enviou e eles ficaram de emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista, e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram, e aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, o povo todo, o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso,
ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel ao lugar determinado defronte das planícies. Mas ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los. E ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um só homem em Ai nem em Betel que não saísse atrás de Israel. Assim, deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entregarei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e a tomaram. E depressa puseram fogo à cidade. Nisso, os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade que subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles, e assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro, e eles os derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os haviam perseguido, e quando todos eles haviam caído ao fio da espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não recuou a mão estendida com a lança até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados. Os israelitas tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. E Josué incendiou Ai e tornou-a num montão de ruínas perpétuo, como ela está até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Josué edifica um altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas nas quais não se usara ferramenta. E eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo o Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Depois, ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Sim, meus irmãos, nós terminamos a nossa leitura de hoje e gostaria de destacar rapidamente a transgressão de Acã. Me veio à mente enquanto li essa história, meus irmãos, que por vezes a derrota que a igreja enfrenta ao transmitir a mensagem do Evangelho, ao enfrentar os inimigos espirituais, ao tentar romper as barreiras, derrubar os muros dos inimigos para alcançar as almas perdidas. Muitas vezes a falha da igreja está porque em seu meio há membros que esconderam o anátema.
Meus irmãos, que esta leitura de hoje nos faça refletir. Um pecado escondido, um pecado cometido, um pecado por estimação, um anátema guardado, pode impedir que a igreja triunfe na sua missão de levar o evangelho e salvar almas. Se existe um anátema escondido na sua vida, peça perdão a Deus, se arrependa e ore pela igreja. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra que nos alerta, nos traz esta história que mostra a sua santidade, a sua justiça, mas também, ó Deus, as consequências de um pecado de estimação. Abençoe para que a sua igreja se arrependa todos os dias. Abençoe para que as capas babilônicas, para que as barras de ouro que encantam a carne sejam abandonadas pelos teus servos e arrependidos busquem ao Senhor para que a sua igreja avance. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura. Deus abençoe a todos.